do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva a assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiamento de novas custas processuais. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334 por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se 1. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Comentários aos artigos 305 a 310. Tutela cautelar. Requerida em caráter antecedente. A medida cautelar requerida em caráter antecedente assemelha-se com a cautelar preparatória do CPC de 73, distinguindo-se principalmente pela redução de seus atos processuais. Diferentemente do que ocorria no Código Revogado, não há duplicidade de pagamento de custas, de distribuição, de autuação, de citação e outros atos processuais. O processo cautelar perdeu a autonomia. Assim, o pedido cautelar e o pedido principal são analisados e decididos numa só unidade processual. Esse procedimento deverá ser utilizado naquelas hipóteses em que a urgência não permite que a petição inicial seja completa, isto é, que contemple os pedidos principal e cautelar, com os respectivos fundamentos e provas. A urgência, por ser contemporânea à propositura da ação, embora possa ter surgido anteriormente, enseja o desmembramento do pedido. Primeiro se formula o pedido de tutela cautelar e depois, em aditamento, o pedido principal. Requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente. Permite-se que a petição
que veicula o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente seja mais simplificada. Embora não conste do artigo 305, a petição inicial deve conter os requisitos do artigo 319, uma vez que será essa petição que instaurará a relação processual. Quando da formulação do pedido principal, no aditamento ou complementação, há que se complementar os requisitos faltantes, conforme o artigo 308, parágrafo 2º. Juízo competente. A parte deve indicar o juízo, a autoridade judiciária, a qual é dirigida. Deve-se lembrar de que o pedido de tutela cautelar pode ser formulado perante juízo monocrático de primeiro grau ou em tribunal, nos casos de competência originária, como, por exemplo, a ação rescisória. A competência será definida levando-se em conta o pedido principal, atento ao disposto nas disposições sobre competência, face um prognóstico. Os artigos 46 e seguintes servirão de norte para a determinação da competência. Nome e qualificação das partes. Deve-se constar da petição inaugural. É essa petição veiculadora do pedido de tutela cautelar antecedente que vai inaugurar ou instaurar a jurisdição. O nome e a qualificação das partes, isto é, de quem pede e contra quem é pedida a tutela cautelar, e, de futuro, será requerida a tutela principal. Os legitimados, requerente, requerido e, eventualmente, um terceiro interveniente serão aqueles que têm pertinência subjetiva com o direito substancial objeto da asseguração a que será acertado ou realizado. Lide e seu fundamento. Para possibilitar a aferição da probabilidade do direito substancial, fumus boniuris, além de outros requisitos que autorizam a apreciação do mérito, legitimidade e interesse, por exemplo, exige-se a indicação da lide principal, pretensão resistida, bem como os fundamentos do pedido, a exposição sumária do direito substancial, que se objetiva garantir, além da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A exposição sumária do direito ameaçado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo correspondem ao fumus boniuris e ao periculum in mora. O primeiro relaciona-se com a probabilidade da existência do direito afirmado pelo requerente da medida. O segundo tem relação com o perigo de dano ao direito, objeto do pedido principal, caso a prestação jurisdicional venha a ser concedida apenas ao final da demanda. Pedido de tutela cautelar. O pedido formulado nessa fase deve decorrer logicamente do direito ameaçado e do perigo da demora na prestação jurisdicional. A providência deve ser adequada para acautelar o direito substancial que será postulado no pedido principal. Valor da causa. As custas serão pagas quando do ajuizamento da ação, isto é, do protocolo da petição contendo o pedido de cautelar antecedente. Assim, indispensável é o valor da causa, que servirá de base de cálculo para o pagamento do tribuno, taxa judiciária e outras despesas iniciais. Provas. Havendo provas do fumus boniuris e do periculum in mora, deve o autor, com elas, instruir a petição inicial. Tais elementos são relevantes para se aquilatar, de plano, os requisitos para deferimento liminar da tutela cautelar. A inexistência de provas documentais não inviabiliza o pedido de tutela cautelar antecedente, mas pode ensejar a necessidade de justificação prévia. Por ocasião do aditamento, o autor poderá juntar outros documentos pertinentes ao pedido principal. Cognição preliminar e a apreciação do pedido liminar. Recebida a petição, o juiz, no tribunal, será o relator no tribunal, exercerá a cognição preliminar, que consiste em verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais. Presença dos requisitos do artigo 319. Se estão presentes os pressupostos legais, por exemplo, referentes à imparcialidade, à competência, à legitimidade, ao interesse e à capacidade postulatória, entre outros. Se estiver em termos, ou seja, de acordo com as exigências legais,
examinará o pedido de liminar. Caso contrário, determinará que o autor ou o requerente a emende no prazo de 15 dias. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A tutela cautelar pode ser concedida liminarmente, ou seja, antes da citação do réu, dependendo das provas que instruírem a petição inicial, bem como do perigo de que o réu, uma vez citado, pode comprometer a eficácia da providência cautelatória. Não sendo suficientes as provas para a aferição dos requisitos da tutela cautelar, procede-se à justificação prévia, na qual é facultado ao autor arrolar testemunhas. Essa justificação, dependendo do risco de ineficácia da providência, pode ser feita antes ou depois da citação do réu, dependendo do grau da probabilidade do direito afirmado. Pode o juiz determinar a prestação de caução. Possíveis atitudes do réu em face da citação e o encaminhamento do processo. Embora o pedido cautelar antecedente e o pedido principal, de direito substancial, sejam formulados no mesmo processo, não se pode negar certa autonomia procedimental entre eles. Tais procedimentos seguem paralelamente, pelo menos até certo ponto. A instrução, contudo, quando possível, é feita conjuntamente com a prolação, ao final de uma só sentença. Por outro lado, há uma certa interdependência entre ambos. Por exemplo, se o autor, uma vez efetivada a tutela cautelar, com ela se contentar e não formular o pedido principal, deve-se extinguir o processo, o qual ainda só contempla o pedido de cautelar, sem julgamento de mérito, por aplicação extensiva do artigo 303, parágrafo 2º e mutatis mutandis da súmula 482 do STJ, segundo a qual a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 806 do CPC, refere-se ao CPC 73, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Por outro lado, se na cognição preliminar ou em outro momento processual o juiz reconhecer a decadência ou a prescrição, inviabiliza a apresentação do pedido principal ou, se já apresentado, a apreciação dos fatos e fundamentos jurídicos nele contidos. Finalmente, pode-se cogitar, inclusive, a possibilidade do julgamento liminar de improcedência do pedido principal, com base no artigo 332. Bem, não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, o juiz passará à apreciação do pedido de liminar. Concedida ou não a liminar, o réu é citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Conforme prescreve o artigo 307, não havendo contestação, incidem os efeitos materiais da revelia, ou seja, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, o que ensejará o julgamento antecipado do pedido cautelar dentro de 5 dias, prazo impróprio, o que significa que, se descumprido, não haverá imposição de qualquer ônus ou penalidade ao juiz. Ressalte-se que nem sempre os efeitos da revelia são automáticos, como nas hipóteses mencionadas no artigo 345, caso em que haverá necessidade de se facultar ao requerente a oportunidade de produzir prova das suas alegações. Se houver contestação ou se não havendo incorrer o efeito da revelia, deve-se observar o procedimento comum, o que significa passar as providências preliminares, como a determinação para a especificação de provas, se for o caso, e o julgamento conforme o estado do processo, que consiste na extinção sem resolução do mérito, referente ao pedido substancial e cautelar, ou somente a este, se aditamento não houve. Julgamento antecipado parcial do mérito ou saneamento e organização do processo. Feito o saneamento, passa-se à produção das provas e, em seguida, a prolação da sentença. Tratando-se de pedido cautelar formulado em caráter antecedente em processo de conhecimento, os princípios da eficiência e da economia processual
recomendam que a instrução seja feita conjuntamente com a instrução do pedido principal, formulado no aditamento. Afinal, pelo princípio da apropriação da prova, não se distingue entre prova apresentada pelo autor, pelo réu ou determinada de ofício pelo juiz. Igualmente, não se distingue entre provas requeridas na petição da cautelar antecedente ou no pedido principal. Nesse particular, direito substancial e situação cautelanda, fumus boni iuris, mais periculo in mora, de tal forma se imbricam que recomendável é a instrução conjunta. Tratando-se de processo de execução, contudo, de regra, não há provas a produzir quanto à realização do direito, a menos que se interponham embargos à execução, que já se encontra devidamente acertado no título exequendo, caso em que não há falar em instrução conjunta. Por outro lado, pode ser que não haja concessão liminar da medida cautelar. Assim, o prazo de 30 dias para a apresentação do pedido principal ocorrerá após o deferimento e a efetivação da tutela cautelar. Momento para a formulação do pedido principal. Quem requer uma tutela cautelar é porque, pelo menos no plano hipotético, é titular de um direito substancial, ainda que se refira este à mera desconstituição da coisa julgada, uma ação rescisória. Assim, se a tutela cautelar é postulada em caráter antecedente, espera-se que o requerente desta, independentemente de ter ou não sido concedida, em caráter liminar ou no final do procedimento, complemente ou adite a inicial para formular o pedido principal, que se refere ao bem da vida. A tutela cautelar pode ser pleiteada junto com o pedido principal, mas foi pedida antes, porque a demora do processo podia comprometer o resultado útil do processo. Daí a urgência para assegurar o direito substancial. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, a contar da efetivação da medida cautelar, e não do deferimento ou ciência desta. Diferentemente do processo cautelar autônomo, com o qual estávamos acostumados, o pedido principal deverá ser feito nos mesmos autos e independerá do adiamento de novas do adiantamento de novas custas processuais. O novo CPC permite ainda que a causa de pedir seja aditada no momento da formulação do pedido principal. Quando do requerimento da tutela cautelar, apenas a lide e seu fundamento foram indicados, bem como a exposição sumária do direito que pretendia assegurar. Ao apresentar o pedido principal, faculta-se o reforço da causa de pedir e a apresentação de provas. O prazo de 30 dias é para evitar que o autor, depois de obter a tutela cautelar, com ela se satisfaça e se acomode, atitude que, embora possa lhe ser cômoda, pode causar prejuízos ao réu. Assim, se a tutela foi concedida liminarmente ou no final do procedimento cautelar, não importa. O processo é uno, mas os procedimentos podem ter caminhos independentes, paralelos, não obstante na mesma relação processual. O que importa para a ocorrência da preclusão é a efetivação da tutela cautelar. A literalidade do caput do artigo 308 conduz à interpretação de que somente no caso de ser efetivada a tutela cautelar, o pedido principal poderá ser apresentado nos mesmos autos. Assim, indeferida a tutela, caberia à parte ajuizar outro processo, com o pagamento de novas custas processuais. Nessa linha de raciocínio, indeferida a medida cautelar, não haveria o autor que cogitar de prazo para a propositura de outra ação autônoma. Contudo, creio que essa interpretação não está em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual. A meu ver, mesmo no caso de indeferimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, bem como naquele em que a tutela cautelar é deferida, mas não efetivada, deve-se facultar que o autor formule o pedido principal nos próprios autos.
Essa interpretação teleológica está em consonância com as finalidades da reforma processual, a qual tem como um dos objetivos permitir a solução de conflitos com o menor número possível de processos, sem que isso prejudique a efetividade da tutela jurisdicional. E se o pedido principal não for apresentado no prazo de 30 dias da efetivação da tutela cautelar? A tutela cautelar terá seus efeitos cessados, artigo 309, 2, e o processo será extinto sem resolução do mérito. A cessação dos efeitos é automática, decorrência natural da sentença extintiva. A hipótese é de falta de interesse processual à tutela cautelar final, bem como ao julgamento do mérito, este referente ao pedido principal, cujos contornos foram delineados na petição inicial, a qual seria complementada, aditamento, após a efetivação da medida, e não foi. Nesse caso, nada impede que, em outro processo, formule-se o pedido principal, pagando novas custas. Contudo, a tutela cautelar antecedente ou incidental somente poderá ser novamente pleiteada com base em outro fundamento. Uma observação. A extinção do processo e consequente cessação da eficácia só ocorre naqueles casos em que a perpetuação da tutela cautelar efetivada possa causar restrição de direito à outra parte. Um sequestro de bens, por exemplo. Exemplificativamente, não se aplica a exigência da propositura da ação principal no prazo de 30 dias. Na produção antecipada de provas, na separação de corpos, no arresto cuja dívida se torne exigível somente após o vencimento do prazo de 30 dias. Nesse último caso, a contagem do prazo deverá iniciar com o vencimento da dívida, momento a partir do qual surge o interesse para a propositura da ação de cobrança. Mas se, embora deferida, o autor não cuidou de efetivar a medida cautelar no prazo de 30 dias, cessa a eficácia da tutela cautelar, ou seja, não mais poderá ser executada e esta não poderá ser renovada a não ser com base em outro fundamento. Logicamente que a penalização do requerente da medida deve decorrer de inércia deste. Se a não efetivação decorre do natural emperramento da máquina judiciária ou de comportamento da parte contrária, não há falar em cessação dos efeitos da cautelar. Nesse caso, não há extinção do processo em julgamento do mérito. O procedimento prossegue, embora ainda não formulado o pedido principal, e pode ocorrer de o processo se encerrar apenas com a definição sobre o pedido de cautelar antecedente, concedendo ou negando a asseguração do direito. A fixação do prazo de 30 dias tem a finalidade de evitar que o acautelamento se perpetue sem que o requerente proponha a discussão, no processo de conhecimento, ou a realização, na execução, do direito substancial, reconhecido como provável no momento da concessão da cautelar. No caso, como não há efetivação da tutela cautelar, não se cogita de extinção do processo pela inércia, apenas da cessação da eficácia da medida concedida. Não efetivou em 30 dias, não poderá efetivar mais, porque a decisão não mais terá efeito. Isso não significa que não possa formular o pedido principal. Também não significa que no final do procedimento se defira a tutela cautelar, que vigorará pelo menos até o julgamento do pedido principal, se este for apresentado. Caso não seja, o processo será extinto por falta de interesse processual. E se a tutela não efetivada foi concedida em caráter liminar e ao final do procedimento, após a produção de provas, é deferida a tutela cautelar em caráter definitivo. Nesse caso, renova-se o prazo de 30 dias para a efetivação. Se efetivar, terá 30 dias para a formulação do pedido principal. Se não efetivar, mais uma vez, a liminar, aqui chamada de definitiva, tem a sua eficácia cessada. Mas nesse caso de cessação dos efeitos
da cautelar deferida no final do procedimento cautelar, de quanto tempo dispõe o autor para a formulação do pedido principal. Já dissemos que há relativa autonomia procedimental entre pedido cautelar antecedente e pedido principal. Não apresentado o pedido principal, o pedido cautelar antecedente percorre todo o caminho procedimental, tal como ocorria no processo cautelar autônomo. Quando, então, a tutela cautelar é concedida, negada ou confirmada, se houve concessão liminar. De regra, a confirmação da tutela cautelar antecedente, concedida em caráter liminar, é confirmada na sentença final, que contempla tanto o pedido de cautelar quanto o pedido principal. Contudo, na hipótese ventilada, não se formulou o pedido principal, pelo que a relação processual, mesmo depois de concedida a tutela cautelar definitiva porque concedida ao final do procedimento, embora possa ter seus efeitos cessados, continua em aberto, aguardando a formulação do pedido principal. Resta saber até quando se aguardará a formulação do pedido principal depois da concessão da tutela cautelar no final do respectivo procedimento. Com a unificação, na verdade, simbiose dos processos de conhecimento e execução e cautelar, a normal extinção do processo se dá com a apreciação dos dois pedidos, cautelar e principal. Entretanto, se não houve a formulação do pedido principal e o curso do procedimento referente ao pedido cautelar chegou ao fim, com a concessão, a confirmação ou a negação do pedido cautelar, há de se pôr fim ao processo, uma vez que atenta contra a eficiência e a celeridade ficar aguardando pela vontade do requerente. Não há previsão para extinção do processo no caso de não efetivação de tutela cautelar. A consequência para essa desídia é apenas a cessação da eficácia. Entretanto, a não apresentação do pedido principal no prazo de 30 dias pode caracterizar a hipótese do inciso 3 do artigo 485, o que autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa. Não apresentação do pedido principal, o que caracteriza falta de interesse processual superveniente. Antes, porém, deverá o juiz mandar intimar a parte pessoalmente para dar andamento ao processo, isto é, apresentar o pedido principal, sob pena de extinção. Nesse caso, se o réu contestou o pedido cautelar, fará jus a honorários, que serão suportados pelo autor, haja vista o princípio da causalidade. Ressalte-se que o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule novo requerimento de tutela cautelar, desde que com novo fundamento. Formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. E, se já esgotado o trâmite processual referente ao requerimento da tutela cautelar antecedente, com a concessão ou o indeferimento desta tutela, dispõe o autor de 30 dias para formular o pedido principal nos próprios autos, após o que terá que ajuizar outra ação. Por outro lado, a fungibilidade entre tutela cautelar e tutela antecipada satisfativa. Se o juiz entender que o pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente tem natureza antecipada, deverá observar o procedimento específico para o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Ou seja, o procedimento previsto no artigo 303, com a possibilidade de estabilização prevista no artigo 304. Não obstante o parágrafo único do artigo 305 mencionar tão somente uma via da tutela cautelar para a antecipada, a fungibilidade opera em mão dupla. Ou seja, se o autor requereu tutela antecipada em caráter antecedente, mas percebendo o juiz que a postulação se refere a pedido de asseguração, deve-se processar o pedido como de tutela cautelar. Sendo necessário, deve-se conceder prazo para a emenda do pedido.
No novo CPC, a ordem é o máximo aproveitamento dos atos processuais. O pedido principal, procedimento. Já dissemos que o requerimento de cautelar em caráter antecedente e o pedido principal, de direito substancial, desencadeiam procedimentos distintos, os quais podem se enlaçar. O pedido principal, no qual se admite, inclusive, o aditamento da causa de pedir, apresentada quando da formulação do pedido de tutela cautelar antecedente, será formulado nos próprios autos, sem que, para tanto, tenha que pagar novas custas. O pedido do bem da vida substancial e o pedido para asseguração desse bem tramitarão simultaneamente. Recebido o pedido principal, o juiz exerce uma cognição preliminar, agora mais simplificada, porque quando da análise do pedido de cautelar, já se procedeu ao exame prévio dos aspectos processuais, incluindo os pressupostos processuais, interesse e legitimidade. De qualquer forma, verificado que o pedido principal encontra-se em termos, o juiz designará audiência de conciliação-mediação, determinando em seguida a intimação das partes, por meio de seus advogados. A citação é só uma e esta já ocorreu na tramitação do pedido de tutela cautelar antecedente. Não havendo autocomposição, o prazo para o réu contestar será contado na forma do artigo 334. Note-se que essa contestação é apenas em relação ao pedido principal. A contestação do pedido cautelar possivelmente já terá ocorrido. Embora o parágrafo 3º do artigo 308 mencione intimação para audiência de conciliação ou de mediação, pode ser que o pedido de cautelar antecedente não tenha sido formulado em processo de conhecimento, e sim em processo de execução. Admite-se essa modalidade de requerimento de tutela cautelar também no processo de execução. E, nesse caso, o executado será citado para, por exemplo, pagar o débito no prazo de 3 dias ou entregar a coisa no prazo de 15 dias. Uma das diretrizes que norteou a comissão de juristas na elaboração do anteprojeto do novo CPC foi a simplificação dos processos. Raciocinando com o processo de conhecimento, não havendo acordo na audiência de conciliação ou mediação, abre-se o prazo para contestação. Se houver acordo, o processo será extinto com resolução do mérito, podendo cessar ou não os efeitos de eventual medida cautelar concedida, a depender do teor do acordo. Não havendo acordo e apresentada a contestação, passa-se à fase das providências preliminares. Do julgamento conforme o estado do processo, que pode, dependendo do caso concreto, desembocar na extinção do processo, no julgamento antecipado do mérito, no julgamento antecipado parcial do mérito e no saneamento e na organização do processo, preparando para a fase instrutória, coleta de provas e, finalmente, a prolação da sentença. Causas que fazem cessar a eficácia da tutela cautelar. Em geral, a tutela antecipada de natureza cautelar, requerida em caráter antecedente, conserva sua eficácia enquanto for útil, ou seja, até a completa realização do direito. As formas de cessação da eficácia das medidas cautelares estão dispostas nos incisos dos artigos 309. Sobre elas, já discorremos no tópico anterior. De qualquer forma, para manter a sequência da exposição, adotamos a sequência do código com pequenas variantes quando necessárias à melhor compreensão da matéria. Passamos a complementar o que já fora dito. São as seguintes as causas de cessação da eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente. 1. Quando o autor não deduz o pedido principal no prazo legal, 30 dias. 2. Quando a tutela cautelar não for efetivada em 30 dias. 3. Quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Na primeira hipótese, o Código visa evitar a perpetuidade da restrição.
Na segunda, objetiva conferir efeito à renúncia tácita da parte autora à tutela cautelar. No caso de improcedência do pedido principal, evidentemente a constrição não tem mais razão de existir, porquanto o pleito que a fundamentou não mereceu a tutela jurisdicional. Tratando-se de extinção, sem resolução do mérito, a tutela cessa em razão da impossibilidade de solucionar o conflito naquele feito. Independentemente do motivo que levou à cessação dos efeitos da tutela cautelar antecedente, a parte que a pleiteou não pode renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 309, parágrafo único. Em razão da autonomia do pedido principal em relação ao pedido de tutela cautelar, em princípio, o indeferimento desta não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse. Artigo 310. Apenas numa hipótese, o motivo do indeferimento vai deixar reflexos sobre o pedido principal. Quando o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição. Nessa circunstância, a decisão que apreciar a tutela cautelar antecedente vai compor definitivamente a demanda, impedindo por força da coisa julgada a formulação do pedido principal acerca do direito atingido pela decadência ou cuja pretensão foi declarada prescrita. Da tutela da evidência. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Comentários. Situações em que é possível conceder a tutela de evidência. Essa espécie de tutela provisória ganha verdadeiro aperfeiçoamento no sistema do CPC 2015. De início, o caput do aludido dispositivo demonstra o já elucidado pela doutrina sobre a vigência do CPC de 73. A tutela de evidência prescinde do elemento da urgência, isto é, do perigo da demora, da prestação jurisdicional. Isso porque esse perigo está inserido na própria noção de evidência. O direito da parte é tão cristalino que a demora na sua execução por mera e inócua atenção aos atos procedimentais do método já se torna indevida. Com redação ao inciso 1 do novo artigo 311, existe disposição semelhante ao CPC de 73, mais precisamente no artigo 2732. Além dos casos urgentes cuja demonstração de dano ou perigo de dano é imprescindível, a legislação de 73, alterada pela Lei 8952 de 94, também traz a possibilidade de concessão de tutela antecipada quando há abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Quanto à hipótese do inciso 3, esclarece-se que ela se amolda perfeitamente ao pedido constante na ação de depósito previsto nos artigos 901 a 906 do antigo CPC, cuja finalidade é exigir a restituição de coisa depositada. Se o depositário não devolver a coisa quando acionado para tanto,
poderá o depositante propor ação em face daquele, pleiteando a concessão da tutela provisória fundamentada na evidência do direito previsto no contrato. Note-se que o CPC 2015, por não especificar o tipo de depósito, alberga as modalidades de depósito convencional e legal. O primeiro, também chamado de voluntário, é aquele que decorre de um acordo de vontades. O segundo, também chamado de necessário, ocorre quando o depósito é imposto por lei, seja em razão da natureza do contrato ou de circunstâncias imprevistas e imperiosas, como incêndio, calamidade, inundação, naufrágio ou saque. As novidades ficam por conta dos incisos 2 e 5. O inciso 2 e 4. Aliás, o inciso 2 permite a concessão da tutela da evidência, quando não houver necessidade de prova além da documental, e o pedido se firmar em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Em outras palavras, se o processo envolver questão cujo entendimento foi pacificado em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, poderá o juiz, até mesmo liminarmente, conceder a tutela sob o fundamento de estar evidenciado o direito do autor ou do réu. Sobre essa novidade, permito-me citar José Erval Sampaio Júnior, para quem a ideia dessa proteção diferenciada àquele que comprova de plano ter o direito afirmado é mais do que razoável e tem que ser prestigiada, pois o processo sempre deve assegurar que o ônus do tempo seja suportado por quem aparentemente não tem o melhor direito ou não tem direito algum, apesar de sua afirmação. O inciso 4 trata de outra situação na qual se opera a probabilidade de certeza do direito alegado. Não há necessidade de aguardar a finalização do processo para a satisfação do interesse do demandante, quando a prova documental for suficientemente idônea e o demandado não trouxer aos autos qualquer elemento capaz de rebatê-la. Trata-se de uma espécie de prova documental pré-constituída, cuja relevância é capaz de atingir o convencimento do julgador sem que haja necessidade de prévia instrução.